agora em Chapecó. Chegou a hora da última entrevista das semanas da série Sono e Saúde. O sono e seus distúrbios estão associados ao bom e ao mau funcionamento do cérebro, e é sobre isso que a gente conversa hoje com o neurologista e especialista em sono, Dr. Alneide Oliveira Couto, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutora Alneide. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um evento tão legal como essa iniciativa de vocês, de fazerem várias matérias com vários especialistas sobre essa condição tão importante e tão pouco, às vezes, valorizada, que é o nosso próprio sono. Pois é, né? Quando a gente começa a pesquisar, que a gente vai descobrindo o quanto é importante, né? Senão a gente não sabe. E a gente está aqui para isso, né? Para ajudar todo mundo a ter um pouquinho mais de qualidade. Perfeito. E eu começo lhe perguntando isso, uma pergunta que eu fiz para todos os médicos e profissionais que passaram por aqui. O que é um sono de qualidade, na sua opinião? Porque cada um tem uma visão um pouquinho diferente, né? O conceito é o mesmo, mas sempre tem uma dica diferente. Perfeito. Quer dizer, aquela receita de bolo de quanto tempo que você tem que dormir para ter um sono restaurador, essa é a dúvida que a maioria das pessoas, quando eu participo de programas ou entrevistas, as pessoas me pedem, qual é o tempo ideal? Isso varia de pessoa para pessoa, né? A nossa necessidade de sono, ela pode até variar de acordo com alguns períodos da nossa vida, mas o que baliza de fato se o seu sono é um sono bom, se é um sono restaurador, se você está de fato dormindo bem, é como você acorda de manhã, como você desperta, se você desperta disposto, se você não tem uma irritabilidade matinal, né? Você acorda já irritado, porque essa irritabilidade decorrente da ansiedade, né? Existe essa ligação forte entre sono e ansiedade, né? A ansiedade gera um sono ruim e o sono ruim aumenta a ansiedade. Então, quando eu falo essa questão da irritabilidade, é claro que tem toda uma ligação, né? E como você passa durante o dia, né? Muita gente com problemas de sono, eles procuram um médico, ou um neurologista, ou outro especialista, com dificuldade de concentração, de atenção, de memória, mau rendimento escolar, né? O quanto que essa pessoa, no final do dia, não se sente cansada, desanimada, né? Essa relação do sono com as outras comorbidades, inclusive psiquiátricas, que deve ter sido abordado aqui, entende? Quer dizer, essa quantidade de sono, entende? Quer dizer, de quantas horas de fato, não é tão importante quanto a observação desses fatores. Muito embora é importante deixar claro para a população que muitas pessoas que têm desordens do sono, até graves, não tem a percepção desse fenômeno, porque a coisa está oculta dentro do sono. E ele atribui esse cansaço, esse mal-estar, essa falta de ânimo, apatia a outras condições e não exatamente a condição do seu próprio sono. Por isso que a gente vem chamando, tem que prestar muita atenção, né, em como que funciona tudo isso, né? Perfeito. Eu falei aqui no começo que o sono tem a função de fazer uma faxina no cérebro, é isso mesmo, doutor? Como é que funciona, né? Olha, essa informação é uma informação muito relevante, porque são dados recentes, entende? Essa relação dessas proteínas que são produzidas, tóxicas, né, que causam as doenças degenerativas, elas sofrem de fato uma depuração quando o indivíduo está dormindo. E essa condição, quando o indivíduo não tem um sono restaurador, faz com que essas proteínas que causam, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, elas aumentam, ou seja, elas não é que elas aumentam, elas não conseguem ser depuradas de uma forma de qualidade ou própria, porque o sono não é bom, entende? Quer dizer, ao mesmo tempo existe uma relação muito forte do sono com as respostas imunológicas. Então, pessoas com doenças relacionadas a condições imunológicas, seja, por exemplo, na minha especialidade de esclerose múltipla, ou outras doenças, miastenia graves, ou outras doenças também imunológicas da linha reumatológica, quando essas pessoas não têm um sono restaurador, a sua doença também não está devidamente controlada. Quer dizer que o sono é um remédio preventivo gratuito, né, que a gente tem aí e às vezes, muitas vezes não sabe aproveitar, ou porque realmente não tem conhecimento, ou porque às vezes faz uma escolha, né? Tem gente que prefere dormir pouco para fazer outras coisas e não se dá conta do quanto é ruim. É a questão das prioridades, a gente diz isso, né?
o ser humano, às vezes, hoje no nosso momento presente de vida, né, no estado atual, a gente assume 1000 compromissos e a primeira coisa que a gente faz é fazer uma privação de sono social para atender a essas necessidades de redes sociais, de internet, entende? É uma coisa que natural, as pessoas não se dão conta o quanto elas estão dormindo menos a cada dia. Sim, é a vida moderna, né? Que a gente vem, Isso a vida mesmo. moderna já leva quantos anos aí, né? Que vem se transformando e vem ficando cada vez pior, né? As pessoas vêm dormindo menos, né? Eu sempre faço um comentário que é estatístico. O ser humano passou a dormir 1 hora até 1h30 menos do que dormia há 30 anos atrás, depois do advento da internet e das redes sociais. Quer dizer, a gente está dormindo menos porque a gente está assumindo mais compromissos, mais interações de vida, né? De toda essa comunicação que acontece. Pois é, ó, vou incentivar a participação do público, já tem um monte de mensagem aqui. Mande sua mensagem, 98405-2073. Tem uma pessoa perguntando aqui, Vladimir, mora em Chapecó, gostaria de saber qual o tempo após a janta para termos uma boa noite de sono. Uma pergunta excelente, né, Vladimir? Né? É. Porque uma das situações que acontece aqui é bem prevalente, acho que a maioria das pessoas gostam, às vezes é ir comer um churrasco com os amigos, né? E esse tempo de latência entre você jantar e dormir deveria ser de 2 horas a 2h30, porque uma refeição copiosa à noite, e geralmente as pessoas que jantam à noite, elas têm distúrbios do sono, seja por aumento da apneia obstrutiva que foi falado aqui, seja pela própria condição que é bastante prevalente e silenciosa, que é o refluxo. Né? Quer dizer, o alimento noturno em quantidade profusa ou em grande quantidade, ele gera uma digestão ruim, um aumento da produção de sucos gástricos, esse suco gástrico reflui e causa alterações no sono, com o aumento de, a gente chama fragmentação, ou são despertares muito frequentes à noite, que faz com que o indivíduo no outro dia acorde cansado e culpando que foi a maionese que fez mal. Olha só, tinha uma outra pergunta aqui, mas não consigo localizar agora porque estão surgindo várias, e tem uma informação de que, por exemplo, quando a gente... pessoas que permanecem 19 horas sem dormir têm a mesma redução de reflexo de alguém que consumiu 6 copos de cerveja ou 3 cálices de vinho, né? Tá igual um bêbado durante o dia, é isso? É outra situação bastante interessante. Que bom que as pessoas estão trazendo informações legais. Isso foi, inclusive, informação, como se fala, colocada numa campanha de medicina do sono do ano passado. Né? Quer dizer, essa correlação. Hoje as autoridades estão preocupadas que as pessoas realmente não bebam e dirijam, mas não existe nenhuma conscientização governamental dessa situação de quanto a privação de sono de fato hoje é responsável por uma quantidade enorme de acidentes nas nossas estradas, coisa que a gente vê no nosso consultório, né? Indivíduos que têm sono ruim, que têm doenças do sono, que têm sonolência ao dirigir durante o seu trabalho em estradas, né? E a gente tem que socorrer elas antes que elas causem acidente, né? E às vezes pode ter acontecido e a gente nunca vai saber, né? Sim. Quantos acidentes que famílias inteiras, né, sim. São perdidas aí, de repente foi esse cochilo porque a pessoa não dormiu durante a noite. E até mesmo a gente sabe, né? Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho antes da gente ir para o intervalo. É uma senhora que ela mandou no começo da semana e eu deixei para hoje porque é da sua área. Okay. A síndrome de Undine leva muito tempo... Opa, tem gente ligando aqui. Gente, não dá para atender, desculpa, não tem como atender ao vivo. Deixa eu desligar aqui uma ligação, por favor. Então, ela leva muito tempo para diagnóstico, ela é genética e sua apneia é bem de origem central. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a síndrome. Meu nome é Jane, sou mãe do Ezequiel. Ele tem 1 ano e 3 meses. Ela até mandou uma fotinho do Ezequiel aqui com os aparelhos. Eu não sei se a gente consegue mostrar, meninos. Enquanto o doutor pode falar um pouquinho. Bem, essa condição, ela não é muito prevalente, ela é muito rara. Eu, em 10 anos, 18 aqui em Chapecó... Desculpa, pode falar, doutor. Tem gente ligando aqui de não dá. 18 anos em Chapecó e 10 anos como alguém que trabalha com medicina do sono, eu não tive um caso que a gente conseguisse ter o diagnóstico confirmado dessa condição.
Porque, inclusive, a questão de exame de polissonografia em crianças a gente não faz, entende? Quer dizer, a condição da apneia central no recém-nascido ou no infante, na criança pequena, ela é uma condição bastante prevalente, em alguns momentos é tratada pelo neuropediatra, que tem todo o manejo dessa condição da forma como possa evitar que a criança desenvolva a morte súbita. A gente tem muitos casos de pessoas que têm as apneias mistas centrais e também obstrutivas, quer dizer, em adultos. E essa condição está relacionada muito fortemente com o aumento das comorbidades cardiológicas. Não sei se foi falado aqui sobre a relação da apneia central. Falamos também. Então, que ótimo, que bom. Assim fica melhor ainda. Mas tem muita coisa para falar ainda. O senhor pode ficar mais um pouquinho com a gente, por favor?